Olá, bem-vindos ao Criarte. Hoje é dia de atualização e hoje vamos ficar com o primeiro vídeo que conta a história da cor. Hoje vou-vos contar a história do dourado na arte. Bem-vindos! Olá, bem-vindos ao Criarte. O meu nome é Sara, hoje é dia de atualização no nosso canal e hoje vamos ficar com uma atualização deliciosa. Vamos falar da história da cor. Nós temos membros do Clube Criarte e foram eles que escolheram o tema para a próxima série de vídeos e escolheram a teoria das cores, a história da cor na arte. Eu estou muito feliz. Já sabem, se quiserem votar nas nossas enquetes na aba da comunidade, basta ser membro do Clube Criarte. Por baixo de todos os vídeos nós temos um botão a dizer subscrever, para vocês subscreverem o Criarte, que eu também vos encorajo a fazer, para receberem sempre notificações quando sair vídeo novo no canal. Temos vídeo todas as segundas-feiras, religiosamente, mas, quem sabe, há por aí outros dias em que saem vídeos. Ao lado do botão de subscrever tem até o botão de aderir e ao clicarem neste botão vão ter acesso aos patamares do Clube Criarte e depois já sabem que vão receber o fan mail, enfim. Já sabem também que podem colocar questões aqui para o nosso e-mail, que está a passar aqui em rodapé. Ok, então na aba da comunidade surgiu uma enquete, havia 3 temas, 2 foram muito votados, eu decidi fazer os 2, pois claro, mas vou começar por este vídeo que muito me apraz. Hoje vamos começar então uma aventura em que explicamos a história da cor ao longo da arte, a história da cor. E eu escolhi para começar o dourado. É assim. A cor é mais do que um simples elemento de decoração na nossa vida. A teoria das cores é das matérias mais estudadas nas universidades pelos pintores, pelos arquitetos, pelos decoradores, enfim, por todas as pessoas que se interessam pelo mundo da arte. E a cor em si pode transmitir sensações, emoções. Ela é bastante estudada. Pode também ser simbólica, ok? Nós vemos que existem certas cores no mundo da arte que simbolizam certas coisas, portanto, há toda uma história da cor que se envolve no mundo da arte. E hoje vamos começar pelo dourado. A história do dourado na arte e a história do dourado na história está muito ligada a um metal precioso pelo qual várias culturas e várias pessoas têm sido obcecadas. Estou a falar do ouro. A história do dourado na arte é a história do ouro na arte. Ao longo de milénios foram várias as culturas que reverenciaram o ouro e, claro, isso reflete-se nas nossas obras de arte. É através da arte que nós podemos perceber a mudança na história da crença da humanidade. As coisas vão mudando e pela arte, muito subtilmente, nós vamos percebendo isso. Vamos percebendo a importância da crença, da fé e do ouro em várias culturas ao longo do globo. Desde a adoração a deuses antigos à definição de reis poderosos, desde a beleza dos ícones bizantinos até à alquimia e finalmente aos dias de hoje, onde o ouro representa pouco mais do que a riqueza em si. Já não damos ao cor dourada e ao ouro aquele valor simbólico e aquele valor divino. Damos-lhe antes o valor estritamente monetário. Portanto, quanto mais ouro uma pessoa tiver ou um Estado, mais rico é. Mas nem sempre foi assim. Nós não sabemos exatamente quando entrou para a história da civilização humana esta adoração pelo ouro. O que nós sabemos é que o ouro está presente nas civilizações mais antigas. Bem antes da escrita, na pré-história, nós já temos apontamentos em ouro. Vocês sabem que a história da arte começa na pré-história e que os documentos que ficaram para as pessoas estudarem esta civilização é a arte. Temos a pintura rupestre, portanto temos uma arte que estas civilizações desenvolviam e que foi aquilo que ficou da sua história e é assim que nós estudamos. Eu vou deixar aqui o card, algures, sobre a arte pré-histórica que nós temos vídeo no canal. É dos primeiros vídeos do canal e está assim muito bem detalhado. Ora, nós não sabemos quando começou esta adoração ao ouro, mas sabemos que o ouro está presente nas civilizações mais antigas da humanidade. Certeza que não era pela sua versatilidade, uma vez que no início, quando se começou a usar o ouro, ninguém sabia ainda as técnicas de manipulação, de moldagem do ouro. Não. O que as civilizações mais antigas gostavam no ouro era a sua cor, o dourado. Sabem porquê? Porque existe um outro objeto que rege, e que sempre regeu a vida no nosso planeta, que tem exatamente a mesma cor, que é o Sol.
Uma das crenças mais antigas enraizadas nas culturas dos humanos era que o ouro era feito do mesmo material do Sol e o Sol tinha propriedades divinas, logo o ouro também era uma parte divina. Se o Sol e o ouro têm a mesma origem, então os povos divinizavam e adoravam o Sol e também o ouro. Estamos a ver aqui um exemplo de uma carruagem, chama-se a Carruagem do Sol Tudholm. É da Idade do Bronze, cerca de 1400 anos antes de Cristo. Ela pode ser vista no Museu Nacional Dinamarquês. Esta obra é um modelo de veículo puxado por cavalos com rodas raiadas. A sua origem é tão antiga que é surpreendente, uma vez que a roda raiada só deveria aparecer no final da Idade do Bronze final, ali varia entre 1100 a.C. e 500 a.C. E esta peça é bem mais antiga, é de 1400 a.C. Na mitologia nórdica, onde a peça tem origem, a carruagem é interpretada por Skinfaxi e o cavalo que a puxa é a personificação do dia. Portanto, o dia descola-se pelo céu. E quando nós olhamos para esta obra, uma obra com mais de 3.500 anos de idade, nós percebemos que este disco que está a ser carregado pela carruagem é então a personificação do Sol. E vejam bem como o trabalho no disco é incrível. Foi aqui usado o material ouro e a sua decoração é composta por círculos que representam o Sol. O pulsar do Sol, o brilho do Sol, o movimento do Sol. Temos aqui uma ligação muito explícita de uma civilização de há mais de 3.500 anos entre o brilho do Sol e a cor dourada. O Sol e o ouro. E se nós olharmos para esta belíssima peça, 3.500 anos depois de ser feita, a civilização que a fez desapareceu, pouco sabemos deles, quase tudo se deteriorou dessa época. No entanto, o ouro deste disco continua tão brilhante e tão perfeito como no dia em que foi moldado pela primeira vez, tal como o Sol continua a brilhar. E existe uma civilização que levou o trabalho do ouro para outro patamar. Também temos vídeo acerca desta arte, que é a arte egípcia, e o povo egípcio. Vamos então ver obras da arte egípcia e falar um pouco acerca do dourado na arte no Egito. A civilização egípcia antiga é única. Ao contrário da maioria das culturas que tinham que procurar e que conquistar o seu ouro, portanto, tinham que ir para terras longínquas, tinham que fazer guerras, combater, tinham que trocar, tinham que andar em busca do ouro. Com os egípcios isto não aconteceu, porque os egípcios tinham ouro, muito ouro, estava ouro por todo o lado. O Egito é um país que fica situado no nordeste da África e era uma zona, especialmente na antiguidade, onde existia muito ouro. Mapas antigos assinalavam centenas de depósitos, um pouco por todo o lado. Além desta riqueza enorme de ouro, os egípcios também eram muito bons no quê? Na extração do ouro. Foram eles que inventaram isto. Portanto, para além de terem ouro em grandes quantidades, eles também o sabiam extrair muito bem. O Egito, na antiguidade, era então o maior produtor e distribuidor de ouro do mundo todo, do mundo conhecido. E é no deserto de Saqqara, que estamos a ver aqui uma imagem, aqui ficam os grandiosos túmulos egípcios e é aqui que encontramos as melhores referências à arte do ouro antigo no Antigo Egito. Há cerca de 4.000 anos atrás, o grande vizir Maruca tem aqui o seu túmulo, ele faleceu aqui, está aqui enterrado, e ele era o responsável pela proteção e guarda de todo o ouro do faraó, de todo o ouro do Egito. E no seu túmulo, o que é que ele descreve? Existem aqui os relevos, a arte tumular egípcia é das melhores que existem, e aqui está um processo, a descrição de como se extraía o ouro. O ouro era tão valioso que nem uma grama de ouro saía das contas do faraó, portanto tudo era assim muito controlado. E o grão-vizir, no seu túmulo, colocou isso porque isso o tornava um homem muito importante. Durante milénios estes tesouros de ouro estiveram escondidos, mas no século XX, um arqueólogo do nome Howard Carter, que vocês de certeza que conhecem, ele foi para o Egito à procura de ouro, à procura de tesouros. E o que é que ele descobre? Ele descobre um tesouro arqueológico sem paralelo. Foi no dia 26 de novembro de 1922 que Carter entrou no túmulo do faraó Tutankhamon. Estes tesouros dourados de Tutankhamon não foram feitos para ser vistos pelos olhos dos homens, foram feitos para ser vistos pelos olhos dos deuses. No entanto, o Carter conseguiu
retirar todo este tesouro para a luz do dia, para todas as pessoas poderem apreciar, e foram para os museus. E aqui podemos agora apreciar o trono do faraó, as joias preciosas, as sandálias de ouro e, claro, este magnífico sarcófago. Este sarcófago contém 110 kg de ouro sólido e é o maior objeto de ouro jamais encontrado no Egito. Claro que um dos maiores tesouros a ser encontrado neste túmulo foi esta máscara funerária que vamos ver. Esta era uma máscara da morte, era colocada em cima, portanto, sob a cara do faraó que estava em repouso. E ela é o ex-libris do trabalho do ouro da cultura egípcia. É uma máscara de ouro com cerca de 11 kg de ouro maciço, mas a sua técnica é muito refinada. O ouro tem incrustadas muitas pedras preciosas. E olhando para esta máscara, quase que podemos perceber como era o faraó. No entanto, uma questão prevalece. Qual a razão de todos estes objetos serem em ouro? Porque é assim, o faraó era riquíssimo. Ele era uma divindade entre os homens. Ele não precisava de impressionar ninguém. Então, porquê todo este ouro? Sabem porquê? Porque, tal como as outras civilizações antes de si, os egípcios também davam propriedades divinas ao ouro. O ouro não envelhece, o ouro não desaparece, o ouro não perde o brilho, o ouro nunca se corrompe, o ouro nunca se altera. Brilhava para a eternidade, tal como o faraó. E foi esta crença na divindade do ouro e este amor pelo douramento e pelo dourado que levou a cultura egípcia aos píncaros da sua arte. Não foram só os egípcios, depois dele muitas outras culturas, eu vou centrar mais na Europa, muitas outras culturas que vieram a seguir também adoravam o ouro. Vamos ver alguns exemplos. Temos, por exemplo, os etruscos, temos também os gregos, que tinham muitas deusas feitas em ouro, e, claro, os romanos que se enfeitavam com o ouro. Então, existe uma progressão da civilização humana, mas uma coisa é constante: o amor pelo dourado, porque o ouro era divino. E pronto, na primeira parte do vídeo chegamos ali até aos romanos. Agora vamos então dar a entrada de um novo capítulo. Um capítulo completamente diferente. Porque, atenção, senhores e senhoras, a Roma está a chegar o cristianismo. E com o cristianismo, a forma de ver o ouro vai mudar completamente. Foi em 312 d.C. que o imperador Constantino declarou o cristianismo como a religião oficial do seu império. Isto abre então as portas para esta religião monoteísta se espalhar por todo o mundo. E atenção, que depois dos deuses pagãos terem sido excluídos, esquecidos, proibidos, foi o cristianismo a religião que mais cresceu. E esta religião, apesar de muito parecida com outras, tinha uma coisa que era muito, muito original, completamente diferente. Sabem o quê? Tinha um Deus pobre. É ou não é verdade? A religião cristã apelava aos pobres, aos necessitados. Trazia consigo uma ideia nova, o desdém pela riqueza, pela extravagância e pela ostentação. Existe um dizer muito antigo da Bíblia que diz que é mais fácil um camelo passar pela abertura de uma agulha de um currico entrar no céu. E Jesus Cristo é descrito como um simples pastor. Mas, se vocês têm acompanhado os vídeos do Criarte, que nós já terminamos o Barroco, vamos agora para o Rococó, vocês sabem perfeitamente que a arte sacra, que a Igreja e que toda a arte de inspiração cristã, a arte de cariz, de devoção, é tudo menos pobre. Então, o que é que se passou? Ao longo dos séculos, conforme os tempos se foram passando, houve uma alteração na forma de ver o ouro dentro da própria religião que condenava a riqueza. Os cristãos também não conseguiram resistir à cor dourada. E vamos ver um exemplo. Este é um ícone bizantino, a Madonna de Rucellai, uma obra do século XV que pode ser vista em Siena. E reparem na quantidade de dourado nesta obra. Então, temos uma religião que critica o luxo e a ostentação e temos uma obra de arte dessa religião que nos mostra ouro, muito ouro. O dourado está por todo o lado. No entanto,
Nesta, tal como em muitas obras bizantinas, o ouro não representa bens materiais como a riqueza, mas algo imaterial, como a fé e como a luz divina. E haverá melhor maneira de nos mostrar a riqueza da fé, a riqueza interior, a riqueza do paraíso, do que espera por nós, que somos cristãos depois, não é? Depois do pós-vida. Haverá melhor maneira de nos mostrar isso do que com o esplendor do ouro? Haverá melhor metáfora para a luz divina do que a luz do ouro, aquela que brilha tão forte quanto o sol? Estas obras, vocês têm que se lembrar que eram para ser vistas à luz das velas, e quando se aproxima uma vela, uma luz de uma vela desta imagem, este dourado muda, existem tons mais claros, mais escuros, ou seja, a luz desta obra é dinâmica, é vibrante, está em movimento. Para os cristãos, então, o dourado passou a ser a cor da luz de Deus. Um famoso imperador bizantino, que nós já falámos aqui, que é o Justiniano, ele mandou erigir em Ravenna, em Itália, que nesta altura fazia parte do Império Bizantino, uma basílica. Esta é a Basílica de São Vital, uma basílica do século VI depois de Cristo, e é uma obra-prima da arte cristã e uma obra-prima do bizantino. Vocês sabem, aqui, quem segue o Criarte sabe de certeza, porque já falámos acerca disto, que o bizantino defendia que as coisas tinham que ser simples por fora e ricas por dentro, tal como o ser humano devia ser simples por fora e rico em fé por dentro. Portanto, quando nós olhamos para esta basílica, ela por fora é realmente muito simples, mas quando entramos, isto é espetacular. O interior está encrustado de ouro. Este ouro é aqui aplicado com uma grande invenção da época bizantina. O pequeno mosaico de vidro pintado com uma das faces de dourado. Isto vai fazer com que o reflexo da luz solar seja mais dourado, mas como os pedaços de vidro têm espessuras diferentes e estão colocados em sítios diferentes, refletem a luz de forma diferente. Ou seja, a luz não é constante, não é contínua, mas é uma explosão de diferentes tons de dourado. Ora então, os cristãos, que em tempos renunciaram ao luxo do ouro, usavam agora a cor para se sentirem mais próximos do seu Deus. E durante séculos e séculos, os artistas que faziam arte cristã continuaram a usar o seu ouro como forma de se aproximarem de Deus. No entanto, as coisas vão novamente mudar. Porquê? Porque estamos a chegar à Renascença. Renascimento italiano. Também temos vídeo aqui no canal, vou deixar aqui o card alguns no nosso ecrã, para vocês, se tiverem curiosidade de conhecerem. Nós temos o Renascimento de vários locais, não é só em Itália, mas o Renascimento italiano foi o primeiro. E o que é que mudou em relação ao ouro com o Renascimento italiano? O que mudou foi que a Igreja perdeu o monopólio do ouro na arte. Porque a partir de 1500 houve um significativo progresso no trabalho da arte decorativa, em especial da joalharia. Nós estamos a ver aqui exemplos de joias portuguesas renascentistas, magníficas. Ou seja, nós entramos numa época dos reis e das rainhas, dos príncipes e das princesas também quererem adornar-se de ouro. Passou a ser regra que quanto mais ouro a família real tivesse à sua disposição, mais rica era a sua nação, mais rico era o seu reino. Portanto, quando uma rainha, uma princesa ou um rei ostentavam as suas joias, estavam, na verdade, a engrandecer o seu reino e o seu povo. Estamos aqui a ver uma joia, que era um medalhão de ouro da Rainha Elizabeth. Eu vou-vos contar a história porque acho giro. Esta rainha distribuía para os seus apoiantes mais fervorosos, para as pessoas que ela mais gostava na sua corte, ela distribuía estes medalhões. Estão a perceber, portanto, aqui o ouro deixa de ter um significado divino e passa a ter aqui um significado diferente. Era uma forma de conquistar as pessoas, uma forma de as fazer sentir especiais. O ouro era raro, continuava a ser raro, era de difícil acesso, portanto, receber uma peça de ouro já era assim uma coisa inusitada. Recebê-lo da nossa rainha, então, seria fantástico. É uma forma de obter um estatuto mais elevado. Então, temos aqui o valor da divindade, do sagrado. Temos aqui o poder, a política e o estatuto social. Portanto, temos uma grande mudança na forma como vemos o ouro. E agora vamos nos concentrar um pouco no século XV, porque eu quero-vos falar da cidade de Florença. Florença é uma cidade
que na história da arte é muito importante, e toda a gente que conhece o Renascimento italiano conhece a cidade de Florença. E hoje não vos vou falar nem do Leonardo da Vinci, nem do Miguel Ângelo, vou-vos falar de um outro artista que é muito famoso. Então, a cidade de Florença tinha um monopólio, praticamente, das peças de ouro mais bonitas. Existe uma ponte em Florença, que ainda existe hoje em dia, que é a Ponte Vecchia, e era aí que se encontravam todas as pessoas que trabalhavam no ouro. Este era o Centro Mundial do Trabalho em Ouro, durante o período do Renascimento. Os melhores e maiores ourives do mundo estavam nesta ponte estreita, todos alinhados, como estamos a ver ainda hoje. Hoje vendem ouro a turistas de várias nacionalidades, com dinheiro para comprar. Antigamente vendiam ouro aos príncipes, às princesas, aos reis e às rainhas de toda a Europa. E dentro de todas estas pessoas que trabalharam o ouro, houve um artista que se destacou. É dele o busto que está na ponte. Se por acaso já foram lá, de certeza tem uma fotografia ao lado deste senhor, eu também tenho. Muita gente não sabe quem é. É o Benvenuto Cellini, que é o maior ourives de sempre da história da arte. Ora, o Benvenuto, com apenas 13 anos, conseguiu trabalho numa das oficinas da Ponte Vecchia e tornou-se o maior escultor de ouro de todos os tempos. Apenas uma única peça de ouro de Cellini sobreviveu até aos dias de hoje. Ela está em Viena e eu vou-vos mostrar a peça. E ela é considerada a Mona Lisa do ouro. Entendem? Esta peça foi feita para o rei Francisco I da França em 1540 e é um conjunto para o sal. É um saleiro. Parece uma coisa muito simples, mas não é. Levou 3 anos a executar, é uma obra-prima da arte florentina. Conta-se que quando Cellini terminou este seu trabalho de escultura, aliás, é um trabalho que tem várias esculturas e até dizem que uma das esculturas é um autorretrato do próprio Benvenuto Cellini. Conta-se que quando ele mostrou isto ao rei, está aqui o seu saleiro, o rei ficou tão contente que começou a dar pulinhos como se fosse uma criança, assim. Gostou tanto, achou tão bonito que nunca lhe tocou. Imaginem. Em relação ao Cellini, por acaso era uma pessoa de quem eu gostava de fazer um vídeo. Ele é considerado uma das pessoas más do Renascimento italiano, não enquanto artista, porque ele é realmente fantástico, mas enquanto pessoa. Ele era um assassino, matou 3 pessoas, tentou matar outras, era ladrão e conta-se até que ele uma vez roubou as joias do Papa. Digam lá se não é uma vida fantástica. Pronto. Ok, apesar de Francisco I nunca ter tocado no saleiro, existiam outros reis que não tinham assim esta distância da obra de arte. Vou-vos agora contar a história de um rei que era completamente obcecado pelo ouro e que perseguiu, prendeu e executou muitas pessoas que não conseguiam fazer ouro para ele. Ok? Vamos conhecer este senhor. Este é o rei Augusto Forte. Ele, em 1694, subiu ao trono da Saxónia, que é hoje a Polónia. Este rei era tão deslumbrado pelo ouro que é até hoje chamado o Rei Dourado. Ele não era lá muito boa pessoa. Ele e os amigos tinham o hábito de catapultar animais vivos, raposas, gatos, assim, mandavam-nos ao ar e viam-nos morrer. Enfim, era um homem de batalhas, era um homem que queria ser considerado um dos grandes reis do mundo. E a maneira que ele encontrou de ser considerado um dos maiores reis do mundo, a par dos italianos, a par dos franceses, a par até dos portugueses, seria então ter muito ouro. Ele encomendou esta obra, que nós vamos ver a seguir, para se tentar projetar internacionalmente. E esta é uma obra barroca, encomendada por Augusto a Johann Melchior Dinglinger. Levou 7 anos a realizar e apresenta à corte do imperador da Mongólia. A peça chama-se O Trono do Grande Mongol. Esta peça contém 142 figuras exóticas em ouro e cerca de 5.000 peças preciosas. É uma peça enorme e lindíssima. Claro que o Augusto adorou, mas o que ele queria mesmo era ter mais ouro ainda, encher os cofres de ouro. E ele começou a ouvir falar de uma nova ciência que estava a aparecer ali durante o período barroco, que se chamava alquimia. E os alquimistas, alguns diziam que conseguiam transformar materiais não nobres em ouro. E o que é que ele fez? Perseguiu-os, prendeu-os e executava-os quando eles não lhe conseguiam dar ouro. Nunca conseguiu, coitado. Pouca sorte tinham os que eram apanhados, que passavam o resto das suas vidas presos pelo grande rei, sem que, obviamente, nunca conseguirem produzir ouro. Portanto, os seus cofres nunca se encheram, os alquimistas nunca conseguiram reproduzir ouro e, para consolação, o rei, quando ia às suas festas, aos seus bailes e aos seus desfiles, usava uma máscara que representava o sol
mas que por acaso também não é ouro. É latão com uma folhinha de ouro por cima. Ora, o mundo avança, o rei do latão lá fica para trás na história e, na verdade, 100 anos depois do Augusto Grande ter existido, conseguiu-se realmente começar a produzir peças que parecem ouro. São as peças douradas, as peças com banho de ouro. E isto significou um grande avanço no mundo de pessoas deslumbradas pelo ouro. Porquê? Porque tornou estas peças douradas acessíveis a uma parte da população que nunca conseguia ter ouro em casa. Para além disso, também se tornou possível copiar, portanto, copiava-se muitas peças da antiguidade, aquelas joias do faraó que vimos logo no início do nosso vídeo, agora podiam ser compradas a baixo custo, da cor dourada. Não é ouro, mas é dourado. Estas peças com origem na Inglaterra eram então exportadas para todo o mundo e esta técnica permitiu fazer cópias de muitos tesouros. Existe então uma democratização no acesso ao douramento, à folha de ouro e ao dourado, ao banho de ouro e à cor dourada também. Mas atenção, nós estamos a chegar aqui ao início do século XX e no século XX existe um artista que vai novamente redefinir o que é o dourado e a ligação entre o ouro e a divindade. Agora vamos para Viena e vamos falar de um dos artistas mais acarinhados pelas massas, um artista que usou o ouro e que usou o dourado novamente com um sentido simbólico. Estou a falar de Gustav Klimt. Gustav Klimt produziu uma série de obras douradas e radiantes. Uma dessas obras é esta, é aquela que mais fortemente reluz, que mais brilha. Chama-se O Beijo. Aqui, nesta obra, Klimt usou quase todos os tipos de substanciador que encontrou numa única tela. Nesta tela temos 8 tipos diferentes de folha de ouro, temos vários tipos de tinta de ouro, todas as disponíveis nesta altura, e também temos a tinta dourada. A aplicação também vai variando. Por vezes, Klimt aplica a folha de ouro sem relevo nenhum, completamente plano sobre a tela. Outras vezes, coloca o ouro por cima do empasto para que o ouro tenha relevo. O resultado final é opulento e vibrante. É quase como abrir uma caixa de joias e ir descobrindo pouco a pouco outros tesouros. Aqui, nesta obra, Klimt fala com as decorações do Egito, também fala com os mosaicos bizantinos e, claro, com a decoração renascentista, como com o Cellini. E, acima de todo o ouro, esta obra fala-nos do valor divino e precioso, etéreo e especial. E, para Klimt, o que era precioso, etéreo e especial era o amor, um sentimento, e por isso ele resolveu colocar aqui, na sua obra, 2 sujeitos a darem um beijo. É uma forma de voltar a ressignificar o uso do ouro, colocar normalmente num patamar de divinização, de algo que está acima de algo que é do interior. Obviamente, para quem conhece a história da arte, isto não aconteceu muito como Klimt queria, também por causa da extrema popularidade da obra. Na verdade, esta obra do Klimt muitas vezes é considerada só mais um ícone dourado. Não é um ícone sagrado, não é um ícone de um faraó, mas é um ícone da nossa cultura, da cultura popular europeia. E pronto. Esta foi a história do dourado na arte. Nós vamos ter mais vídeos acerca da cor. Eu vou deixar uma enquete para os membros do Clube Criarte sobre que cor querem a seguir. Eu quis começar com o dourado porque tem esta ligação ancestral à nossa civilização e ao sol e à divinização, enfim. Mas a partir daqui, vamos falar de tudo o que vocês quiserem. Já sabem que podem deixar um gosto no nosso vídeo. Aqui por baixo tem o link para quem quiser tornar-se membro do Clube Criarte e participar na escolha dos nossos vídeos. Também tem o link para quem quiser pagar um café, porque depois de tanto tempo a falar convosco, acho que mereço, não acham? E claro, temos atualizações todas as semanas, por isso, não se esqueçam de subscrever o nosso canal. Por hoje é tudo. Eu sou a Sara. Deixem um comentário. Digam-me qual é a vossa peça dourada preferida, porque a minha não é o beijo. Eu vou deixar aí em baixo uma obra de arte dourada que eu amo de paixão, ok? Quero saber das vossas. Até para a próxima semana. Até lá, fiquem bem. Eu sou a Sara. Tchau!